Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Muito obrigada por estar aqui. Eu sou a Júlia Gonzalez e você está aqui no meu canal. Ontem foi Dia das Crianças. Que dia gostoso, foi muito bom. Eu gravei um vídeo para vocês, para quem não teve oportunidade de assistir. Dá uma olhadinha lá, vale a pena mesmo que já passou o dia, mas os conselhos que estão lá são para a vida toda. Passamos um dia muito bacana, brincando junto, fazendo slime, fazendo pintura de rosto, brincando de bola. Tirei o dia mesmo para ficar com eles. A casa ficou em segundo plano e no final todo mundo se ajudou para dar uma arrumada geral, porque realmente ficou uma bagunça, mas valeu muito a pena. Antes de mais nada, ontem falei do patrocínio, vou falar de novo hoje. Já chega dando seu like ou seu dislike. Compartilha. Pega e compartilha. Deixa o seu recado. É muito importante, de verdade. Para o canal crescer, precisa da sua ajuda, do seu engajamento, do seu compartilhamento principalmente. Então, se você tiver uma pessoa que você lembra que vai valer a pena mandar isso, manda, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre período sensível de ordem. Isso envolve birras, caprichos e coisas que nós adultos não entendemos. Maria Montessori, ela percebeu, na verdade, que existem alguns períodos em que a criança ela tem uma sensibilidade maior a determinadas coisas. Esses períodos eles passam despercebidos porque muitas vezes quando a criança encontra todos os recursos que ela precisa no ambiente para ela passar por esse período, ela passa sem nenhuma dificuldade, certo? Tem o período da fala, tem alguns outros períodos que não causam muito transtorno, mas o período sensível de ordem, que foi o nome que ela colocou, e você já vai entender por quê. Esse período é complicado. Por quê? Porque entra em atrito com algumas questões do adulto, que a gente não entende e por isso a gente faz errado. Então, o período sensível de ordem é um período onde a criança ela tem maior sensibilidade à ordem. Acredite ou não, criança tem sensibilidade à ordem sim. A ordem para a criança é diferente da ordem pro adulto. A criança ela vai se localizar a partir de algo, a partir de alguma coisa que acontece. Não só coisas físicas, mas coisas que a gente faz no dia a dia. Então, da maneira que você começa algo, você fez a primeira vez para a criança, é como ela vai achar que tem que continuar, porque ela está se localizando, entende? Por exemplo, vou te dar exemplos que aconteceram na minha casa. Depois eu vou te falar alguns que Maria Montessori, ela nos traz no livro dela. Quando meu filho estava passando por esse período, ele tinha uma chuquinha mais ou menos igual essa daqui. Na verdade, é exatamente igual, só que era azul, né? E aí, eu não prestei atenção nisso, mas eu acredito que a primeira vez que eu entreguei para ele, o bico estava alinhado com o desenho. E ele tomou. Depois disso, todas as vezes que ele pegava a mamadeira dele, tinha que estar alinhado assim para ele tomar. Senão ele não tomava. Ele podia estar morrendo de fome, ele não tomava. E pior, ele aprontava um berreiro, ele começava a chorar, indignado porque ele queria tomar, só que não estava do jeito que ele queria, entre aspas, tá? O que acontece com esse período? Nós entramos em atrito com a criança porque a gente acha, na nossa imaturidade e no nosso julgamento, que a criança quer nos dominar. Tipo assim, tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, ela não aceita. Por quê? Porque nós adultos temos isso como luta de poder, né? A gente quer que seja do nosso jeito, mas a criança não quer que seja do jeito dela, não é isso. É que no cérebro dela, aquilo foi organizado dessa maneira. E quando você pega a chuquinha e você coloca de um outro jeito, que não é do jeito que a criança está acostumada, para ela gera um sofrimento. Essa palavra que eu usei. Um sofrimento interior
e ela se desorganiza completamente, ela não consegue aceitar aquilo. O cérebro dela, não é que ela quer impor a vontade dela, você não é isso. É que no cérebro dela fica tudo bagunçado e ela não consegue seguir adiante, a não ser que seja organizado. Então, aconteceram algumas situações e eu vou te contar para você entender melhor. Quando meu filho menor nasceu, eu comecei a andar no banco de trás do carro para poder dar mamar para ele, né? Às vezes era um pouco longo o caminho, o percurso e tal. Então, toda vez que eu não ia dirigindo, eu ia atrás. Meu marido dirigia e eu ia no banco de trás. Então, isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. E aí, as crianças, obviamente, já acostumaram. Eu tinha uma menina de 1 ano e meio e tinha um bebê recém-nascido. Ou seja, a menina estava no período sensível à ordem. Aí um dia nós resolvemos comer pastel na feira. E aí nós estacionamos o carro, eu fui comprar o pastel. E na hora que eu voltei, eu sentei atrás para comer. Porque eu estava acostumada a sentar atrás, né? E meu marido estava na frente. Aí meu marido falou assim, senta aqui do meu lado para você comer. Né? Eu peguei um pastel para minha filha, deixei com ela, falei, tá bom. Fui para frente. A hora que eu fui para frente, essa menina começou a chorar. E aí eu falei assim pro meu marido, como eu já sabia, né, dos nossos hábitos, falei, ela quer que eu sente lá atrás, por isso que ela tá chorando. E aí entrou aquela disputa de poder, né? Meu marido falou assim, você não vai, porque ela tá mandando em você. Olha só a mente do adulto. Ela tá mandando em você, não vai. E eu com aquele coração apertado, né, querendo ir lá pra trás pra poder consolar ela, e ele, você vai ficar aqui. E aí eu fiquei dividida. Muitas vezes a gente passa por isso. Quando a gente não tem entendimento do que está acontecendo, é muito difícil. Na época eu não tinha esse entendimento. E meu coração assim me dizendo, vai lá para trás consolar ela. E meu marido me olhando, né? Vamos ver se a criança vai vencer você. Vamos ver se é forte o suficiente, né? E entramos numa disputa de poder totalmente sem sentido, né? Resumindo, eu fiquei lá na frente. A minha filha que estava com fome, que queria comer o pastel, não comeu o pastel, gente. Ela chorou até dormir e não comeu o pastel. E aí, depois que eu entendi isso, falei, caramba, era por causa disso. E essas coisas acontecem constantemente. Eu tenho vários exemplos para te dar, né, do que aconteceu. Mas a gente, como mãe, a gente já tem aquela coisa que arde dentro do peito, né? Que você sabe mais ou menos o caminho que você deve ir. Só que por causa do que as pessoas te falam, por causa dos julgamentos dos outros, como foi no caso do meu marido, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa, que fica te olhando e falando, vamos ver, né? Quem que vai ganhar? Vamos ver se ela manda, vamos ver se ela tem controle dessa criança. Mas durante esse período sensível de ordem, não adianta você querer tentar bater de frente. Porque é uma necessidade da criança. Aquilo gerou sofrimento na minha filha, segundo Maria Montessori, certo? Ela viu que algo estava errado. Peraí, a mamãe tem que sentar aqui. O lugar dela sentar é aqui. E se ela está lá na frente, aquilo bagunça o cérebro dela. Ela não conseguiu nem comer, gente. E aí a gente olha essa atitude da criança e a gente pensa, nossa, essa criança é muito marrenta. Nem comeu. Preferiu não comer porque eu não fiz o que ela queria, ela não vai mandar em mim. É isso que a gente pensa. Mas não é isso que está acontecendo com a criança. No livro A Criança, de Maria Montessori, ela conta algumas histórias relacionadas a esse período sensível de ordem. E ela conta a história de um menininho de uns 2 aninhos mais ou menos, que ele estava andando com a mãe e eles estavam assim num grupo fazendo um percurso num caminho. Acredito que eles estavam numa excursão. E o percurso era um pouco longo, estava quente, aquela criança não tinha a capacidade ainda de fazer aquele percurso tão longo. Então, no meio do caminho, a criança começou a pedir colo e a mãe deu o colo. E foi levando no colo, só que a mãe estava com um casaco e conforme ela foi andando, aquele casaco foi esquentando. E aí chegou um momento que ela resolveu tirar o casaco. Aí ela tirou o casaco, né, meio desajeitada, o filho num braço, colocou o casaco no outro braço e continuou o percurso. Essa criança começou a chorar.
começou a chorar e não tinha nada que fizesse ela parar de chorar, não tinha nada que consolasse. E a mãe tentou de tudo, e chacoalhou, e conversou, né, e tal. E a criança começou a se agitar de uma tal forma que começou a incomodar os outros que estavam também fazendo o percurso. E aí as pessoas querendo tentar ajudar, foram lá e pegaram a criança do colo da mãe e nada resolvia. Até que chegou num ápice, que a criança estava tão irritada que disse que o guia da excursão, que era um homem alto e forte, chegou e pegou a criança com muita rudeza assim do colo da mãe para tentar, né, fazer com que aquela criança parasse. Aí foi o ápice do negócio. A criança começou a entrar em pranto mesmo, a gritar, e aquilo estava tenebroso. E a Maria Montessori estava no grupo. E ela observando tudo e já entendendo o que estava acontecendo, né? Ela chegou até a mãe e falou assim: posso te ajudar a colocar o casaco? A mãe, no meio daquela confusão toda, né, que a criança chorando e todo mundo olhando para ela, e ela já estava agoniada, ela não entendeu direito o que a Maria Montessori estava fazendo, mas ela, né, ficou em choque. A Maria Montessori pegou o casaco dela e ajudou ela a colocar o casaco. E aí, depois disso, a criança parou de chorar, se tranquilizou e continuou o percurso. Por quê? Porque para a criança o casaco não foi feito para colocar no braço, foi feito para usar nas costas, né? Foi feito para se cobrir. E aquilo estava causando uma desordem no cérebro dela que estava causando realmente um sofrimento, como eu expliquei. E aí eles seguiram o percurso até o final e tudo bem, a criança não se agitou mais. Então esse período é um período que você precisa ficar muito atenta, porque de 1 ano até uns 2, eu diria inclusive até mais tempo, que eu já vi crianças tendo ataques de birra, né, de caprichos por causa desse período. Preste bastante atenção o que está incomodando em volta da criança. Antes de tentar consolar ela, muitas vezes ela não fala ainda, né, muito pequenininha, não sabe se expressar. Observe se alguma coisa mudou no ambiente, observe se chegou alguém que colocou alguma coisa num lugar que não deveria colocar. Por exemplo, teve uma situação em que uma criancinha pequena estava com a mamãe dela em casa e aí chegou uma visita e estava chovendo e a visita colocou a sombrinha, guarda-chuva, em cima da mesa. Isso, só isso, causou agitação na criança, a criança começou a chorar, começou a se agitar, começou a ficar irritada porque a sombrinha não tinha que estar em cima da mesa. E aí a mãe, que já conhecia um pouquinho desses períodos, né, foi lá, tirou a sombrinha e aí pronto, tudo resolvido, a criança voltou a ficar tranquila. O que você precisa entender é que não é uma disputa de poder. Não é a criança querendo que você faça o que ela quer. Não é a criança querendo mandar em você e nem no ambiente. É uma necessidade psíquica. É um sofrimento real que causa na criança, tá? É isso que você precisa entender para você conseguir resolver aquilo, para você poder, né, tá com a cabeça tranquila e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Ou nem dar explicação também, resolver o problema da criança. Mas coloque em primeiro lugar a necessidade da criança. Esqueça os outros. O que os outros estão pensando, estão olhando para você, porque a sua criança é birrenta, porque sua criança não tem educação. Se você sabe que ela está passando por esse período sensível de ordem, vai ser muito mais fácil de resolver as coisas, tá bom? Hoje é isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada. E deixe seu like ou deixe o seu dislike. Deixe seu comentário e compartilha com alguém que precisa dessa informação. Ela é muito valiosa, gente. Isso pode salvar relacionamentos de verdade. Quando uma criança chega em casa, o relacionamento muda completamente. O pai e a mãe, eles querem cada um fazer do seu jeito. E se nenhum dos dois tem conhecimento, aí pode realmente ir para o ralo até o relacionamento dos pais. Até o relacionamento de um com o outro. Então, manda essa mensagem para frente, tá bom? Obrigada, beijo grande e até a próxima.